Olá, gente, estou cá de novo. É, Sou eu, a Zoe. Como é que vocês estão? Enfim, esse vídeo é dando sequência ao vídeo iniciado, que já está para estreia, né? Então, a gente vai dar sequência à leitura do 12º capítulo do livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. E esse capítulo tem o nome de A Arte Refinada de Detectar Mentiras. E aqui a gente vai começar um compilado de dicas do nosso tio Carlinhos, né? A gente facilitar a nossa vida, né? Para facilitar nosso rolê aí nesse mundo, né? E ele mostra alguns caminhos a seguir, né? Enfim, vamos compartilhar a tela. Eu vou ficar pequenininha ali no canto, enquanto isso a gente vai lendo o texto. Oi, estou aqui, tá? Então, aqui ele começa a apresentar algumas das ferramentas, né? Aqui ele já começa com uma coisa importantíssima. Sempre que possível, deve haver confirmação independente dos fatos. Ou seja, se é uma notícia de jornal, tipo, aconteceu um terremoto em algum lugar, né? É, as informações devem vir de vários meios de mídia, seja um canal turco, um canal de algum outro, ou seja, no caso, recentemente a gente teve um terremoto na Turquia, né? Então a gente tem que ver se as pessoas, em geral, estão falando sobre esse ocorrido, né? E o mesmo vale para a ciência. Se você tem, por exemplo, uma substância que foi descoberta e que cura alguma doença lá, que há anos estão se esforçando para tentar encontrar a cura, os laboratórios, é, independentes, né, porque sempre tem aqueles laboratórios que estão espalhados pelo mundo, né, por todos os lugares. Então, essa pesquisa deve ser confirmada laboratórios que nada tem a ver um com o outro, entende? E que não, que nenhum vai ganhar nada confirmando o que o outro disse, entende? Quando a gente fala em independente, quer dizer que cada um faz o seu e se tudo estiver nos conformes, a gente pode dizer que há evidências de que isso está certo, né? Então, quando a gente fala em independente, quer dizer que eu não tenho por que confirmar uma coisa que eu não tenho, enfim, vantagem nisso. O fato é que a coisa foi confirmada, é verdade. E outro laboratório disse certo, ou então que esse outro
jornal disse também está certo, enfim. Você tem que ver a quantidade de fontes que você encontra essa mesma notícia, né? Enfim, e fontes que não sejam vinculadas umas às outras e que não tenham interesses, né? Por exemplo, você tem, no caso da política, por exemplo, você tem notícias governamentais e tem, tipo, as mídias que trabalham em prol do governo. E tem as mídias que são opositoras. Então, você tem que ver se as duas mídias estão falando a mesma coisa. Claro que vão colocar viés ali, dependendo do nível é, ideológico que essas mídias apresentam, mas a notícia está lá, entendeu? A coisa bruta, né? Enfim, está lá, ok? Aqui. Devemos estimular um debate substantivo sobre as evidências, do qual participarão notórios partidários de todos os pontos de vista. Então, você tem que realmente chamar um coletivo de pessoas que têm vários pontos de vista diferentes e debater, né? Enquanto a gente não tem uma confirmação, pelo menos antes de se obter essa confirmação, a gente tem que debater sobre os achados, tá? Os argumentos de autoridade têm pouca importância. As autoridades cometeram erros no passado, voltarão a cometê-los no futuro. Uma forma melhor de expressar essa ideia é talvez dizer que na ciência não existem autoridades, quando muito há especialistas, tá? Então esse negócio, essa pessoa é uma autoridade em câncer de pele. Não, ela é uma especialista. Basta isso. E esse negócio de apelo à autoridade, já sabemos que tem essa questão da falácia. Às vezes, a gente tem que apelar um pouco para a nossa autoridade para falar sobre certos temas, principalmente quando tem gente desconfiando das nossas credenciais, né? Já aconteceu muito comigo, porque eu tenho esse jeitão, né? Esse jeitão, né? Aí as pessoas é complicado. E às vezes a gente tem que realmente colocar os nossas credenciais na mesa para poder participar da brincadeira. Mas, enfim, isso não é exatamente uma necessidade. Aliás, desconfie quando alguém diz assim que fulano é uma autoridade em algum assunto, porque geralmente a gente não vê tanta autoridade assim para falar, não, entendeu? Isso é necessário que a gente entenda. Devemos considerar mais de uma hipótese. Se alguma coisa deve ser explicada, é preciso pensar em todas as maneiras diferentes pelas quais poderia ser explicada. Depois devemos pensar nos testes que poderiam servir para invalidar sistematicamente cada uma das alternativas. O que sobreviver, a hipótese que resistir a todas as refutações nesta seleção darwiniana entre as múltiplas hipóteses eficazes, tem uma chance muito melhor de ser a resposta correta do que se tivéssemos simplesmente adotado a primeira ideia que prendeu a nossa imaginação. Então, a gente
um jeito fácil de explicar isso é quando a gente tem, por exemplo, um crime, né? Se o crime aconteceu dentro de casa, primeiro a gente tem a hipótese que pode ser alguém da família que matou, né? Depois, o parente da pessoa que tem acesso à casa, amigos, e, por último, um, um assassino aleatório, alguém desconhecido que resolveu invadir a casa e matar a pessoa, entendeu? Então, mas de qualquer maneira, você vai começando a verificar todas essas hipóteses, né? Quem tinha mais condições de cometer aquele crime, enfim, aí você vai eliminando os suspeitos, né? Ou seja, quando a gente fala de eliminar hipóteses ou você formular hipóteses, isso se assemelha muito com essa história de eliminar suspeitos de crime, né? Que é você ter vários suspeitos e você vai testando um a um desses suspeitos e ver qual é o que tem uma possibilidade maior de ter cometido aquele crime, tá? Então, agora o que a gente não pode é só porque 90% dos casos os assassinos são da família, né? São pessoas que têm acesso à casa, a gente vai achar logo de cara é o marido, ou é o filho, ou é a mãe, enfim, a gente não pode logo de cara pensar assim, só porque estatisticamente, né, enfim, aquela coisa. Temos que pensar bem a respeito, ou seja, analisar o que tem de evidências, provas, DNA. A gente, hoje nós temos ferramentas para verificar essas coisas, né? Ou seja, enfim, aí, calma. Eu, como sempre, estou aqui, onde é que eu estou, meu Deus? E aqui ele começa. E devemos tentar não ficar demasiado ligados a uma hipótese só por ser a nossa, né? Ou seja, só porque é a minha hipótese, né? Então, tipo, tá certa porque sou eu, né? Então, vamos acabar com essa questão do ego aí, que a situação é complexa, né? É apenas uma estação intermediária na busca do conhecimento. Devemos nos perguntar por que a ideia nos agrada. Devemos compará-la imparcialmente com as alternativas. Devemos verificar se é possível encontrar razões para rejeitá-la. Se não, outros o farão, né? Então, ou seja, da mesma forma que eu posso rejeitar as hipóteses dos outros, os outros podem
rejeitar a minha hipótese, e aí? Qual é a hipótese correta, afinal de contas? Né? Temos que tomar cuidado com essa questão aí, né? De não nos apegarmos com aquilo que a gente acredita, né? Ou seja, enfim, a gente tem que ser assim, facinho, facinho mudar de ideia. O cético é desses, né? Devemos quantificar se o que estiver sendo explicado é passível de medição, de ser relacionado a alguma quantidade numérica. Seremos muito mais eficazes, muito mais capazes de discriminar entre as hipóteses concorrentes. Ou seja, se a tua hipótese é mais fácil de verificar, ou seja, seja por um dado estatístico, seja por uma questão material, disponibilidade de recursos, é mais fácil começar por ela, né? Ou seja, vamos tentar é, examinar melhor essas hipóteses que tenham possibilidades de mensurar, né? De estruturar baseada em algum dado, né? Ou seja, não ficar só no mundo das ideias. O que é vago e qualitativo é suscetível de muitas explicações, ou seja, você não tem um recurso mínimo ali que te ajude, né? É, qualquer coisa vale. Fica um negócio bem bagunçado aqui na nossa tentativa de buscar a verdade, né? Então, há certamente verdades a serem buscadas nas muitas questões qualitativas que somos obrigados a enfrentar, mas encontrá-las é mais desafiador, porque é mais difícil, né? Se você não tem, assim, recursos para testar essa hipótese, você vai ter mais dificuldades de provar que você está falando a verdade. Então, reconheça isso, já está de bom tamanho. Aí aqui tem um rodapé que é referente a alguma coisa, né? Esse é um problema que afeta os júris. Estamos retrospectivos. Estudos retrospectivos mostram que alguns jurados tomam a sua decisão muito cedo, talvez durante a argumentação de abertura. Depois guardam na memória as provas que parecem sustentar suas impressões iniciais e rejeitam as contrárias. O método das hipóteses eficazes alternativas não está em funcionamento nas suas cabeças. Então, a gente tem esse problema com essa questão dos jurados de um julgamento onde você está avaliando um crime, né? Então, a gente vai ter que tomar, ou seja, é sempre um problema quando, por exemplo, o que acaba sendo mais utilizado e acaba sendo mais levado a sério é justamente quem fez o discurso melhor, quem conseguiu com o discurso arrebanhar mais simpatia por parte desse corpo de jurados, tá? Esse é um dos problemas que a gente tem com a justiça. Isso acontece em todos os lugares. É uma coisa que eu já falei em algum lugar aí, que não pense que é só uma questão de que acontece aqui no Brasil, não, entendeu? Há vários julgamentos que quando você tem um corpo de 12 pessoas
encarregadas disso, é complicado, né? Porque, afinal de contas, você tem 12 cabecinhas ali em funcionamento, pensando, e muitas vezes elas já estão com uma ideia pré-estabelecida, né? Então, temos um problema aí. Mas é algo a se pensar, né? A trazer para o nosso debate. Ai, meu Deus. Deixa eu... Aqui. Se há uma cadeia de argumentos, todos os elos na cadeia devem funcionar, inclusive a premissa, e não apenas a maioria deles. Então, se você parte de alguma premissa, a sua conclusão e o desenvolvimento da sua hipótese, do seu argumento, as questões ali têm que estar interconectadas. É como uma redação de vestibular. É uma dica que eu vou dar que é importante. Você tem uma abertura, ou seja, você tem umas 30 linhas ali que você pode escrever umas 6 linhas para cada parágrafo, dividindo uns 5 parágrafos, digamos assim. Então, você tem uma abertura, um parágrafo de abertura, você tem uns 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Então, a sua conclusão tem que te levar, tem que ser baseada naquilo que você colocou no desenvolvimento. Porque se você não encaixa a sua conclusão com alguma coisa que você disse antes, seja no desenvolvimento, seja na abertura do texto, então você tem problema, né? Aí esse tipo de redação costuma ser invalidada, porque você não conseguiu perceber que você começou afirmando uma coisa e terminou afirmando outra completamente diferente. Então, a tua conclusão não pode ser tão diferente daquilo que você propôs no primeiro parágrafo. Então, é disso que se trata essa questão aqui, né? Ou seja, se você tem uma cadeia de argumentos, todos eles precisam te levar ao mesmo lugar, né? Ou seja, eles precisam estar concatenados uns com os outros, porque você não pode simplesmente, a maioria deles é tranquilo. Não, porque, enfim, você tem uma premissa. A maioria deles, de acordo com a premissa, né? O que importa é que eles tenham um nexo, né? Enfim. Aí temos a navalha de Ockham. Essa maneira prática e conveniente de proceder nos incita a escolher a mais simples dentre duas hipóteses que explicam os dados com igual eficiência. Ou seja, não que escolher a mais simples seja a situação mais acertada, mas mas ela facilita nossa, nossa investigação, aqui, entendeu? Porque, por exemplo, o que que isso quer dizer? Vamos supor, voltando à história do crime,
Você tem um casal com 2 filhos. A esposa é assassinada. A gente tem umas hipóteses de que, de repente, o marido matou, porque é uma hipótese bem simples de investigar. Os filhos já vêm meio que em segundo lugar, né. De repente, um amante, né, a gente tem que ver se a mulher tinha amante, ou se o marido tinha uma amante. Enfim, aí você vai investigar essas relações aí dessa pessoa, né. Aí só que quando você tem pessoas mais próximas para você investigar, e você vai verificando essas hipóteses primeiro, se não for elas, é muito rápido você descartar essas pessoas. É muito mais rápido do que descartar a hipótese, por exemplo, de um assassino aleatório, desconhecido, que invadiu a casa e que aí você vai ter que procurar por toda a cidade esse cara, entendeu? Então, pelo menos para você começar a brincadeira, é bom que comece pelas mais simples. Porque se for realmente uma coisa complicada, a gente já vai, pelo menos, investir recursos numa coisa que a gente sabe que a gente já descartou todas as hipóteses anteriores. A gente não tem mais dúvida de que só pode ser esse cara desconhecido aí, entendeu? Aí fica mais fácil a gente tratar essa questão. É por isso. Não que a primeira, mais simples, esteja sempre correta, não é bem assim. É porque, primeiro, a gente economiza recursos caso seja ela mesma. Como a maior parte dos assassinatos entre cônjuges, o outro tá envolvido, né, aí é bem mais simples de se fazer uma investigação quando você tem um problema doméstico, né, que você não precisa sair atrás de um desconhecido por aí, né. Então, é por isso, não porque é a coisa mais correta. E também tem a ver com a questão das, perguntas subsequentes quando você tem uma hipótese, né. Por exemplo, as pirâmides do Egito são comumente e constantemente usadas como exemplo. Você tem a hipótese de que foram os próprios egípcios a construir as pirâmides. Aí você tem a hipótese de que foi os ETs. Aí, tudo bem, qual é a pergunta que eu tenho a respeito da primeira hipótese? Como é que eles fizeram isso? Agora, é mais fácil eu tentar responder a primeira pergunta, do tipo: "Como é que eles fizeram isso?", tendo todo o material necessário aqui na Terra mesmo para responder essa questão, ou que foi um ET que eu vou ter que procurar evidências sabe-se lá onde, né, porque evidências aqui na Terra nós não temos, além de umas figuras que o pessoal viaja e alega que são representações de astronautas e não sei o quê, mas aí a gente tem que considerar outras coisas, né, ou seja, como é que os ETs chegaram aqui, quem são esses ETs, ou seja, tem 20 milhões de perguntas a serem respondidas na hipótese dos ETs.
Ou seja, é muito mais difícil explicar como os ETs fizeram isso, porque primeiro tem que explicar como é que eles saíram de onde eles saíram. Depois a gente conseguir entender como é que eles chegaram aqui e como é que eles, enfim, é muitas etapas, muito mais etapas. No caso de você alegar que foram os próprios egípcios, eu não preciso muita coisa assim, muitos recursos assim para investigar isso. E hoje em dia a gente já sabe que foram os próprios egípcios mesmo. Conformem-se, tá? Devemos sempre perguntar se a hipótese não pode ser, pelo menos, em princípio, falseada. As proposições que não podem ser testadas ou falseadas não valem grandes coisas. Considere-se a ideia grandiosa de que o nosso universo e tudo que nele existe é apenas uma partícula elementar, um elétron, por exemplo, num cosmos muito maior. Mas se nunca obtemos informações de fora do nosso universo, essa ideia não se torna impossível de ser refutada. Devemos poder verificar as afirmativas. Os céticos invetrados devem ter oportunidade de seguir o nosso raciocínio, copiar os nossos experimentos e ver se chegam ao mesmo resultado, né? Enfim, a questão aqui é da falseabilidade, é que eu já expliquei em um vídeo até, é que é o seguinte. Ai, meu Deus, eu sempre acabo voltando mais do que. Então, a questão aqui é sobre, por exemplo, é sempre mais fácil você verificar cientificamente uma hipótese, você pode responder com precisão se é verdadeira ou é falsa. Eu ter como provar se ela for falsa. Eu não tenho como provar nenhuma coisa nem outra, estamos com um problema, tá? Então, é o seguinte, eu digo assim, esse pente é azul. Isso pode ser verdadeiro ou falso. No caso, é verdadeiro. Mas se eu digo, todos os pentes são azuis, só porque eu peguei esse pente aqui, aí eu saio por aí dizendo que todos os pentes são azuis. Aí você me diz, olha, eu tô aqui, eu tenho esse outro pente aqui, ele é vermelho. Então já acabou. Se uma pessoa é bem intencionada, ela vai dizer assim, tá bom, então temos pentes azuis e vermelhos. Pronto. Eu não preciso ficar ali inventando historinha, sabe, na minha cabeça, entendeu? Agora, se eu digo que as minhas gatas falam em português humano enquanto eu durmo, aí já é outro tipo de alegação, né? Como é que eu vou confirmar que minhas gatas falam enquanto eu durmo?
Mesmo aí, nesses casos, tem gente que vem assim com papo assim do tipo, mas então por que que você não coloca uma câmera escondida e verifica se elas estão falando ou não, não sei o quê. Gente, e se elas, daí geralmente essas pessoas, quando vêm com essas alegações, elas têm respostas. Entendeu? Do tipo, mas e se elas perceberem que tem uma câmera que não sei o quê, que vai filmar, e elas vão lá e vão. Aí elas não vão falar porque sabem que estão sendo observadas e tal, enfim. Você percebe que isso aí já é um pouco mais complexo, né? Isso aí não é falseável, porque a pessoa sempre vai dar uma respostinha. Eu não tenho como contradizer o que ela está dizendo, né? Tipo, continua valendo, a ideia de que elas falam enquanto eu durmo, continua valendo, seja uma câmera escondida, por uma testemunha visual, enfim, é por aí a situação. Então, a confiança em experimentos cuidadosamente planejados e controlados é de suma importância, como tentei enfatizar antes. Não aprendemos com a simples contemplação. É tentador ficar satisfeitos com a primeira explicação possível que passa pelas nossas cabeças. Uma é muito melhor do que nenhuma, né? A gente tem essa. é, então, mas o que acontece se podemos inventar várias? Como decidir entre elas? Não decidimos. Deixamos que a experimentação faça as escolhas para nós. Francis Bacon indicou a razão clássica. A argumentação não é suficiente para a descoberta de novos trabalhos, mas a sutileza da natureza é muitas vezes maior do que a sutileza dos argumentos. Então, temos que nos recolher a nossas limitações. A ciência serve para isso, para nos mostrar diariamente que nós somos limitados e que a gente tem que suprir as nossas limitações a partir dessas coisas, entendeu? Tentar usar esses recursos para que as nossas limitações sejam menos limitantes, né? Enfim, os experimentos de controle são essenciais. Por exemplo, se alegam que o novo remédio cura uma doença em 20% dos casos, temos de nos assegurar se uma população de controle, ao tomar um placebo, pensando que ingere a nova droga, também não experimenta uma cura espontânea da doença em 20% das vezes. Então, uma coisa ser considerada aqui, nós temos que ter em mente que a coisa tem que funcionar muito melhor do que o placebo. Se for para funcionar igual ao placebo, é melhor ficar com placebo, ou não. Aí os nossos amigos cientistas é que comentem essa passagem, né? As variáveis devem ser separadas. Vamos supor que nos sentimos mareados, nos dão uma pulseira que pressiona os pontos indicados pela acupuntura e 50 miligramas de meclizina, seja lá o que é isso, eu nunca ouvi falar.
Descobrimos que o mal-estar desaparece. O que causou o alívio? A pulseira ou a pílula? Só ficaremos sabendo se tomarmos uma sem usar a outra. Na próxima vez que ficarmos mareados, na próxima vez que ficarmos mareados. Agora vamos imaginar que não somos tão dedicados à ciência a ponto de querer ficar mareados. Nesse caso, não separamos as variáveis. Tomamos os 2 remédios de novo. Conseguimos o resultado prático desejado. Aprofundar o conhecimento, poderíamos dizer, não vale o desconforto de atingir. Enfim, uma pessoa é, por isso que a gente trabalha com grupos, né? Porque os grupos, eles têm a vantagem de que você pode separar um grupo que vai usar pulseira, outro grupo que vai usar pílula, outro grupo que vai usar os dois ao mesmo tempo, um grupo que não vai usar porra nenhuma, um grupo do placebo, enfim, você vai dividindo os experimentos entre as pessoas e ver qual é o que surtiu mais resultados, né? É assim, por isso que a gente usa cobaias, porque não é todo mundo que tem condições de esperar e ficar doente para fazer experimentos medicamentosos, né? Para saber o que funciona, o que deixa de funcionar. Numa hora de sufoco, você acaba tomando tudo que vier para frente, né? Então, você não pode ser o seu próprio parâmetro de cura de nada. Por isso que a gente apela aos cientistas, né? Então, frequentemente, o experimento deve ser realizado pelo método duplo cego. Aqueles que aguardam uma certa descoberta não fiquem na posição potencialmente comprometedora de avaliar os resultados. Então, a gente prefere que pessoas não saibam o que está sendo avaliado, os médicos e quem também não sabem, ninguém sabe de nada, e, enfim, a experiência é assim que funciona. Ao testar um novo remédio, por exemplo, queremos que os médicos que determinam os sintomas a serem mitigados não fiquem sabendo a que pacientes foi ministrada a nova droga. O conhecimento poderia influenciar uma sua decisão, ainda que inconscientemente. Tipo assim, se ele souber que ele está dando placebo para um e o medicamento para outro, ele pode tratar as duas pessoas de uma maneira diferenciada e essa maneira diferenciada pode interferir no procedimento da experiência, né, da pesquisa. Em vez disso, a lista dos que sentiram alívio dos sintomas podem ser comparada com a dos que tomaram a nova droga e cada uma determinada independentemente. Só então podemos estabelecer a correlação existente. Ou seja, se o médico não sabe quem está tomando droga de verdade, quem está tomando placebo, o paciente não sabe. Então, a questão fica mais fácil você avaliar os resultados, né? Ou ao comandar uma identificação policial,
pelo reconhecimento de fotos ou dos suspeitos enfileirados, o oficial encarregado não deveria saber quem é o principal suspeito, para não influenciar a testemunha consciente ou inconscientemente. Ou seja, às vezes essas identificações são feitas assim com, enfim, a pessoa que vai conduzir esse tipo de reconhecimento não deveria ser a pessoa que está por dentro da investigação, né? Enfim, eu não sei se em alguns países esse cuidado é tomado, mas tem lugares que não é bem assim. O pessoal, enfim, aí acontece alguns erros grotescos, né? Além de nos ensinar o que fazer na hora de avaliar uma informação, qualquer bom kit de detecção de mentiras deve também nos ensinar o que não fazer. Ele nos ajuda a reconhecer as falácias mais comuns, mais perigosas da lógica e da retórica. Muitos bons exemplos podem ser encontrados na religião e na política, porque seus profissionais são frequentemente obrigados a justificar suas proposições contraditórias. Entre essas falácias estão a ad hominem, que eu não vou explicar tanto assim, porque muita gente já conhece essas falácias, porque desde o início da internet e da militância ateísta na internet, essas falácias são sempre mencionadas. Se eu sentir que alguma delas eu preciso explicar algo que o pessoal não explicou direito a meu entender, né? Então eu falo alguma coisa. Ad hominem, expressão latina que significa ao homem. Quando atacamos o argumentador e não o argumento, por exemplo, a reverenda doutora Smith é uma conhecida fundamentalista bíblica, por isso não precisamos levar a sério suas objeções à evolução. Bom, eu não sei o que essa doutora teria dito, mas já fica essa pecha, né, antes mesmo dela proferir qualquer coisa. Embora eu tenha achado que esse exemplo específico do nosso amigo Carlinho, né, do tio Carlinho, não tenha sido muito bom, né? Porque se você tem uma doutora que é uma fundamentalista bíblica, é muito improvável, né, que uma fundamentalista bíblica vá defender a evolução assim, né, de uma forma honesta. Eu acho que o nosso amigo Carlinho aqui pegou para esse exemplo que não é um bom exemplo, né? Enfim, mas fica a minha observação aqui, né? Mas é isso que quer dizer, ou seja, você primeiro define quem é a pessoa, para depois você dizer assim, você acha que essa pessoa tem alguma coisa boa a dizer a respeito disso aí? Entendeu? É complicado. Argumento de autoridade. Por exemplo, o presidente Richard Nixon deve ser reeleito porque ele tem um plano secreto para pôr fim na Guerra do Sudeste da Ásia. Mas, como era secreto, o eleitorado não tinha meios de avaliar os méritos do plano, o argumento,
se reduzia a confiar em Nixon porque ele era o presidente, um erro como se veio a saber, né? Enfim. Ou seja, cadê o plano secreto, né? Ou seja, tudo bem, o plano secreto eu não deveria saber, mas enfim, eu não vou confiar numa pessoa só porque tem um plano secreto. Até porque se o plano é secreto, eu não sei que plano é esse, então eu não posso nem avaliar se esse plano é bom, não é mesmo? Enfim. Então não é só porque a pessoa diz que tem tal autoridade, tem tal formação, tem tal não sei o quê, que ela vai ser uma boa pessoa e vai falar exatamente a verdade, né? Durante a Covid, nós vimos um monte de médico desaconselhando vacinas. Eu acho que isso deveria ficar de lição para todos nós, tá? Argumento das consequências adversas. Por exemplo, deve existir um Deus que confere castigo e recompensa, porque se não existisse, a sociedade seria muito mais desordenada e perigosa, talvez até ingovernável. Ou o réu de um caso de homicídio amplamente divulgado pelos meios de comunicação deve ser julgado culpado. Caso contrário, será um estímulo para os outros homens matarem as suas mulheres. Ou seja, como é que você prova como é que você argumenta esse tipo de coisa, né? É, bom, se o réu ainda está sendo julgado, teoricamente ele pode ser inocente. Então, se você for condenar pessoas inocentes, então qual é a lógica desse argumento? Para estimular que homens não cometam crimes. Porque, de qualquer forma, eu acho que condenar inocentes acaba gerando um efeito contrário, porque tanto faz, né? Eu ser culpado, inocente, eu vou ser culpado do mesmo jeito, então, né? Ou então eu vou ser inocentado do mesmo jeito. Enfim, não faz sentido. O apelo à ignorância. A afirmação de que qualquer coisa que não provou ser falsa deve ser verdade e vice-versa. Por exemplo, não há evidência convincente de que os UFOs não estejam visitando a Terra, portanto, os UFOs não existem. E a vida inteligente em outros lugares do universo. Ou talvez haja 70 quase-ilhões de outros mundos, mas não se conhece nenhum que tenha o progresso moral da Terra e por isso ainda somos o centro do universo. Essa impaciência com ambiguidade pode ser criticada pela expressão ausência de evidência não é evidência de ausência. Ok, ok, tudo bem. O fato de que não há evidência, ou seja, de que eu não posso afirmar que pela falta de evidências os OVNIs não existem, isso também não me dá o direito, né, de afirmar que eles existem. Enfim, só a falta de evidência. Tem que se prender basicamente só a esse ponto. Não tem, eu não tenho evidência, pronto. Eu não tenho que ficar argumentando. Isso, qualquer tentativa de justificar depois de uma frase dessa, aí já vira a falácia, né?
eu não tenho como provar, então, ok, é só isso. Eu não tenho como provar. Agora, pode existir, pode não existir, mas para existir ou não existir, aí são outros 500. Aí as evidências têm que aparecer. A partir dali, a gente tem que conversar sobre evidências, tá? Uma formulação mais cínica feita pelo historiador romano Políbio, como as massas são inconstantes, presas de desejos rebeldes, apaixonadas e sem temor pelas consequências, é preciso incutir-lhes medo para que se mantenham em ordem. Por isso, os antigos fizeram muito bem ao inventar os deuses e a crença do castigo depois da morte, né? Isso é referente àquela outra falácia anterior, né? Ah, página 185. Alegação especial. Frequentemente, para salvar uma proposição em profunda dificuldade teórica, por exemplo, como um Deus misericordioso pode condenar as gerações futuras a um tormento interminável só porque, contra as suas ordens, uma mulher induziu um homem a comer uma maçã. Alegação especial. Você não compreende a doutrina sutil do livre-arbítrio, ou como pode haver um Pai, um Filho e um Espírito Santo igualmente divinos na mesma pessoa? Alegação especial. Você não compreende o mistério da Santíssima Trindade. Ou como Deus permitiu que os seguidores do judaísmo, cristianismo, islamismo, cada um comprometido a seu modo com medidas heróicas da bondade, compaixão, tenham perpetrado tanta crueldade durante tanto tempo. Alegação especial. Mais uma vez, você não compreende o livre-arbítrio. E, de qualquer modo, os movimentos de Deus são misteriosos. Ou seja, não respondeu porcaria nenhuma, né? Ou seja, a gente continua tendo, o problema continua existindo, ninguém sabe de nada, não é verdade? Aí você apela para uma coisa misteriosa, livre-arbítrio, né? Aí fica um negócio vago, ninguém explica. É isso. Petição de princípio, também chamada de supor a resposta, por exemplo. Devemos instituir a pena de morte para desencorajar o crime violento. Mas a taxa de crimes violentos realmente cai quando é imposta a pena de morte? Ou a Bolsa de Valores caiu ontem por causa de um ajuste técnico da realização de lucros por parte dos investidores. Mas há alguma evidência independente do papel causal do ajuste e da realização de lucros? Aprendemos realmente alguma coisa com essa explicação? É, enfim, aqui temos um rodapé, né? Eu não sei se é aqui, sinal é enorme.
Meu exemplo favorito é a história que se conta sobre o físico italiano Enrico Fermi, recém-chegado às praias norte-americanas, membro do Projeto Manhattan de armas nucleares e tendo que se defrontar com chefes de esquadra norte-americanos no meio da Segunda Guerra Mundial. Fulano de tal é um grande general, disseram-lhe. Qual a definição de um grande general? Perguntou Fermi, na sua maneira característica. Acho que é um general que ganhou muitas batalhas consecutivas. Quantas? Depois de alguma hesitação, decidiram por cinco. Quantos dos generais norte-americanos são grandes generais? É chato, né? É chatinho, né? Vamos combinar aqui, né? É, Depois de mais alguma hesitação, decidiram-se por uma pequena porcentagem, mas imaginem, explicou Fermi, que não exista isso que vocês chamam de grande general e que todos os exércitos tenham forças iguais e que vencer uma batalha seja uma simples questão de sorte. Nesse caso, a probabilidade de vencer uma batalha é de uma em duas, ou um sobre dois. Duas batalhas, uma sobre quatro, três, um sobre oito, quatro, um sobre 16, e cinco batalhas consecutivas, um a cada 32 batalhas, né? O que é mais ou menos 3%. Vocês esperam que uma pequena porcentagem dos generais norte-americanos ganhe cinco batalhas consecutivas por uma simples questão de sorte? Agora, alguns deles já ganhou 10 batalhas consecutivas. É chato, né? Assim, tipo, putz. É, Agora deixa eu ver se esse negócio continua na próxima página. Não. Então, terminou a história mesmo. Então, aqui nós temos esse outro pontinho aqui. Nós paramos para ler essa coisinha aqui do nosso amigo Carlinhos, né? Seleção das observações, também chamada de enumeração das circunstâncias favoráveis, ou segundo a descrição do filósofo Francis Bacon, contar os acertos e esquecer os fracassos. Exemplo, um Estado se vangloria do presidente que gerou, mas se cala sobre os seus assassinos que matam em série. Ou seja, a gente é meio que pensar só nas figuras importantes e legais e esquecer as que não são tão legais, né? Enfim, complexo. Estatísticas dos números pequenos. Falácia aparentada com a seleção das observações. Por exemplo, dizem que uma entre cada cinco pessoas é chinesa. Como é possível? Conheço centenas de pessoas e nenhuma delas é chinesa, atenciosamente. Ou, tirei 3 sets seguidos. Hoje à noite não tenho como perder. Isso no caso dos dados, né? Ou seja,
Porque quando você diz uma em cada cinco, quer dizer que se você encontra 5 pessoas, 50 pessoas por dia, você deveria, a rigor, encontrar pelo menos 5 chineses nesse seu dia a dia, né? Só que não acontece, né? Não é bem assim que funciona esse negócio de, né? Até porque uma boa parte desse um quinto dos chineses continuam na China, não estão o tempo todo em todos os lugares, né? Enfim, a gente tem que considerar os chineses que estão na China. Então, enfim, compreensão errônea da natureza da estatística. Por exemplo, o presidente Dwight Eisenhower expressando espanto e apreensão ao descobrir que metade de todos os norte-americanos tem inteligência abaixo da média. Ou seja, a estatística, ou seja, o que que é essa abaixo da média, né? Ou seja, às vezes você trabalha com metade, às vezes esse negócio de metade não é exatamente metade, né? É metade das pessoas que foram avaliadas, né? Enfim, a estatística, dependendo de quem está utilizando, é um troço complexo e complicado e tem gente que consegue mentir com números, né? Infelizmente. Mas nada que uma boa compreensão de como funcionam esses números, nada que isso não resolva, tá? Incoerência. Por exemplo, prepare-se prudentemente para enfrentar o pior na luta, com um potencial adversário militar, mas ignore parcimoniosamente projeções científicas sobre perigos ambientais porque eles não são comprovados. Ou, enfim, ou você gosta de coisas comprovadas ou você não gosta, né? A gente tem que resolver essa questão aí, né, querida? Ou atribua a diminuição da expectativa de vida na antiga União Soviética aos fracassos do comunismo há muitos anos, mas nunca atribua a alta taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos, no momento a taxa mais alta das principais nações industrializadas, aos fracassos do capitalismo. Bom, esse exemplo também não sei se ele está sendo um exemplo correto, né? Ou então tem gente que realmente gosta de usar esses exemplos falaciosamente, até para, sei lá, né? Ou seja, você coloca uma situação ali na União Soviética, mas ignora que nos Estados Unidos a coisa também não vai, né? Não funciona. Então, na realidade, enfim, ou considere razoável que o universo continue a existir para sempre no futuro, mas julgue absurda a possibilidade de que ele tenha duração infinita no passado, né? Já vi uns, já vi, eu acho que Schopenhauer falando sobre isso, Jean Meslier falando sobre isso, enfim, né?
não segue. Expressão latina que significa não se segue. Por exemplo, a nossa nação prevalecerá porque Deus é grande. Não. Se ela prevalecer, é porque houve qualquer coisa. Talvez até, sei lá, o esforço do povo. Medidas econômicas sustentáveis, né? Mas Deus, acho que não está muito nessa história, não, entendeu? Mas quase todas as nações querem que isso seja verdade. A formulação alemã Gott mit uns, com frequência, os que caem na falácia num século deixaram simplesmente de reconhecer as possibilidades alternativas. Pós hoc ergo propter hoc. Expressão latina que significa aconteceu após um fato, logo foi por ele causado. Por exemplo, Jaime Cardinal Sim, a ser bispo de Manila. Conheço uma moça de 26 anos que aparenta 60 porque ela toma pílula anticoncepcional. Ou, antes de as mulheres terem o direito de votar, não havia armas nucleares. Putz, caramba. Gente, olha só a brisa, né? Assim, tipo, é, eu acho que um jeito mais fácil de explicar isso, né? É tipo, vamos supor que você comeu uma feijoada hoje e amanhã você passa mal, mas na realidade não é porque você comeu a feijoada, é porque você pegou uma infecção intestinal uma semana antes que só se manifestou agora, entendeu? Tipo, o feijão foi coincidência, entende? Tipo, às vezes a gente tende a pensar em eventos próximos da gente como causadores de algum outro fenômeno que veio depois. Mas essas causas já estão ali, a gente nem sabe quais são, nem de onde vêm, para onde vão, e enfim. A gente só sabe quando o negócio acontece, né? Enfim, você iria passar mal comendo ou não a feijoada. Se foi alguma bactéria, algum usuário aí, enfim, né? Pergunta sem sentido. Por exemplo, o que acontece quando uma força irresistível encontra um objeto imóvel? Mas se existe uma força irresistível, não pode haver objetos imóveis e vice-versa, né? Então, ou seja, tipo, olha, ou seja, esse tipo de pergunta, gente, não levem a sério, tá? Outra, exclusão de meio termo ou dicotomia falsa. Considerando apenas os dois extremos no contínuo de possibilidades intermediárias, por exemplo, claro, ame o partido dele, meu marido é perfeito, eu estou sempre errado. Ou ame o seu país ou odeie. Ou sempre você não é parte se você não é parte da solução, é parte do problema. Bom, pode ser.
que seja uma falácia, às vezes, esse negócio de parte da solução e parte do problema. Mas, né, esse negócio de falsa dicotomia é quando você tem propósitos que não são muito explicáveis apenas em duas categorias, né? Você precisa de umas terceiras, de umas quartas, enfim. Se você tem mais hipóteses do que duas, você não tem por que ficar colocando somente as duas mais extremas, né? Enquanto você tem várias intermediárias, né? Curto prazo versus longo prazo. Um subconjunto da exclusão do meio termo, mas tão importante que o separei para lhe dar atenção especial. Por exemplo, não temos dinheiro para financiar programas que alimentem crianças malnutridas e eduquem garotos em idade escolar. Precisamos urgentemente tratar do crime nas ruas. Ou seja, agora nós não temos dinheiro para bancar as crianças, mas tem dinheiro para a segurança pública. De algum jeito esse dinheiro aparece. Rapidinho, né? Mas, ou, por que explorar o espaço ou fazer pesquisa de ciência básica quando temos tantas pessoas sem teto? Bom, desculpa, mas estava precisando. Bom, por que que essas questões aí são tanto quanto complicadas? Porque a gente tem que ver como é que funcionam os orçamentos dos países, né? Porque, de alguma forma, cada pasta vai receber o seu dinheiro, né? Então, tipo, é claro, a gente vive no capitalismo, é por isso. Prioridades do capitalismo. Simples assim, né? Declive escorregadio, relacionado à exclusão do meio termo, também. Por exemplo, se permitirmos o aborto nas primeiras semanas de gravidez, será impossível evitar o assassinato de bebê no final da gravidez. Esse argumento a gente já viu 200 mil vezes, né, crianças? É impressionante. Ou inversamente, se o Estado proíbe o aborto até o no nono mês, logo estará nos dizendo o que fazer com os nossos corpos no momento da concepção. Bom, isso já faz. Esse que é o problema. O nosso Cal, assim, pelo visto, alguns exemplos que ele está dando, eu acho que ele não podia prever os absurdos que iam acontecer depois, sobretudo neste nosso milênio, né? Então, releve. Ah, ou seja, é você achar que se você começar a fumar maconha, você vai, por exemplo, embarcar automaticamente em outras drogas. Enfim, não necessariamente. Ou seja, o que a gente não pode é achar que um ou outro caso acontece, né? E a gente vai colocar essa questão como se fosse
irrefutável. Como a gente vê, é uma falácia, né? É confusão de correlação e causa. Por exemplo, um levantamento mostra que é maior o número de homossexuais entre os que têm curso superior do que entre os que não possuem. Portanto, a educação torna as pessoas homossexuais. Na realidade, talvez o que haja de inversão aí é que, como as pessoas homossexuais, elas, durante um tempo, precisaram se provar muito à sociedade como pessoas, talvez a necessidade de se ter um curso superior para ser respeitada fosse maior, e por isso elas têm mais curso superior. Claro que a gente está falando de uma estatística norte-americana, né? Aqui no Brasil a gente não sabe. Mas o que está em jogo aqui, né, é que não é a educação que torna as pessoas homossexuais, né? Enfim, ok? Não é o fato dela ter estudado que fez ela se tornar homossexual ou, sei lá, trans. Não foi nada disso. O que faz essas pessoas, nesse contexto aqui, não está em questão. O que está em questão é que não é a educação. Ah, enfim, o Urano, os terremotos andinos estão correlacionados com as maiores aproximações do planeta Urano. Portanto, apesar da ausência de uma correlação desse tipo com respeito ao planeta Júpiter, mais próximo e mais volumoso, o planeta Urano é a causa dos terremotos. Urano. É, a situação, meu Deus, espantalho. Caricaturar uma posição para tornar mais fácil o ataque. Por exemplo, os cientistas supõem que os seres vivos simplesmente se reuniram por acaso. Ou seja, na realidade, o cientista nunca disse isso, mas vamos supor que disse, né? Então, ou seja, fica muito assim nessa coisa. Eles dizem isso. Só que você nunca viu um cientista dizendo isso, tá? Esse é o espantalho que foi criado para depois você, né? Enfim, uma formulação que ignora propositadamente a ideia darwiniana central de que a natureza se constrói guardando o que funciona e jogando fora o que não funciona. Ou, isso é também uma falácia de curto prazo ou longo prazo. Os ambientalistas se importam mais com formigas e corujas pintadas do que com gente. Ok, né? Tá? Será que é isso? Evidência suprimida, ou meia-verdade. Por exemplo, uma profecia espantosamente exata e muito citada do atentado contra o presidente Reagan é apresentada na televisão, mas detalhe importante, foi gravada antes ou depois do evento?
Ou esses abusos do governo pedem uma revolução, mesmo que não se possa fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Sim, mas será uma revolução que causará muito mais mortes do que o regime anterior? O que sugere a experiência de outras revoluções? Todas as revoluções contra regimes opressivos são desejáveis e vantajosas para o povo. Então, você pode questionar todas essas coisas, tá? Eu, por exemplo, se for depender da minha opinião, foda-se os regimes opressivos, tá? Já vou deixando claro aqui. Regime opressivo, fora e fodam-se, ok? Palavras equívocas. Por exemplo, a separação dos poderes na Constituição norte-americana especifica que os Estados Unidos não podem travar guerra sem uma declaração do Congresso. Por outro lado, os presidentes detêm o controle da política externa e o comando das guerras. Aqui tem um rodapé, e aqui vamos continuar aqui, até terminar esse. São potencialmente ferramentas poderosas para que sejam reeleitos. Portanto, é, o presidente, os presidentes de qualquer partido político podem ficar tentados a arrumar disputas enquanto desfraudam a bandeira e dão outro nome às guerras, ações policiais, incursões armadas, ataque de reação, cores, pacificação, salvaguarda dos interesses norte-americanos e uma enorme variedade de operações, como Operação da Causa Justa. Os eufemismos para a guerra são um dos itens de uma ampla categoria de reinvenções da linguagem para fins políticos. Leran disse: uma arte importante dos políticos é encontrar novos nomes para instituições que, com seus nomes antigos, se tornaram odiosas para o, né? Ou seja, é o que o pessoal chama de ressignificação, né? Enfim, eu tenho que dar uma pausa aqui no, porque a qualquer momento eu vou ter que aqui nesse rodapé aqui. Ou as crianças que assistem a programas violentos na televisão tendem a ser mais violentas na vida adulta. Mas a TV causou a violência ou as crianças violentas preferem assistir programas violentos? Talvez seja o inverso, né? Muito provavelmente as duas coisas. Os defensores comerciais da violência na TV argumentam que qualquer um sabe distinguir entre a televisão e a realidade. Mas os programas infantis nas manhãs de sábado têm hoje em dia uma média de 25 atos de violências por hora. No mínimo, isso torna as crianças insensíveis à agressão e à crueldade gratuita. E se podemos implantar falsas lembranças nos cérebros dos adultos impressionáveis, o que não estão implantando em nossos filhos? Quando os expomos a uns 1000 atos de violência antes de terminarem a escola primária? Bom, eu não sei de onde vieram esses dados. Vamos deixar claro aqui. Eu não sei se ele está dando exemplos.
né? Só exemplos, sem dados, só para deixar uma coisa assim, do que ele quer dizer, né? Então, conhecer a existência dessas falácias lógicas e retóricas completa o nosso conjunto de ferramentas. Como todos os instrumentos, o kit de detecção de mentira pode ser mal empregado e aplicado fora do contexto, ou até usado como uma alternativa mecânica para o pensamento, mas explicado judiciosamente pode fazer toda a diferença do mundo, ao menos para avaliar os nossos próprios argumentos antes de os apresentarmos aos outros. A indústria do tabaco norte-americana fatura cerca de 50 bilhões de dólares por ano. Há uma correlação estatística entre o fumo e o câncer, admite a indústria do fumo, mas não existem, dizem, uma relação causal. Uma falácia lógica está sendo cometida, é o que afirmam. O que significa tudo isso? Talvez as pessoas com predisposições hereditárias para contrair o câncer tenham predisposição hereditária para drogas que viciam, e assim poderiam haver relação entre o câncer e o fumo, mas isso hoje em dia a gente já sabe que sim, o cigarro tem relação com câncer, né? Ele tem hoje em dia a gente já sabe disso. Nessa época, o texto foi escrito, ainda não estava bem estabelecido isso. Então, as empresas de cigarro criaram vários estudos, né, para mostrar, não tem nada a ver, não sei o quê, nem todo mundo que fuma vai ter câncer, isso é uma coisa, outra coisa, enfim. E aqui eu acho que a gente já pode. Ele fica falando sobre como essa parte aí eu posso fazer só um vídeo tipo apêndice, porque agora eu acho que já está muito longo esse vídeo, né? Eu não sei quanto tempo eu já falei aqui. E essa conclusão a gente pode postar outro dia, em outra ocasião, e que faltam só umas 3 páginas aí para a gente concluir isso. Aí a gente fala aqui sobre essa coisa da indústria do tabaco. É um negócio que ele vai até o final com essa história, né? Mas o principal sobre essas ferramentas nós já tratamos aqui. Nesse texto, ele vai só explicar como é que se aplica essas ferramentas nesse contexto. Então, aí a gente pode ficar por aí, né? Eu vou, nesse momento, descompartilhar a tela, aparecer grandona aqui, inteirinha, né? E talvez a gente tenha uma parte 3 desse conteúdo, mas assim, só se vocês quiserem, porque eu já mostrei mais ou menos o que vai ser falado daqui por diante, mas essas ferramentas a gente pode até fazer vídeos curtos explicando cada uma delas com exemplos melhores do que esses que estão aí nesse texto.
né? Porque enfim, eu não achei alguns muito necessariamente didáticos, então a gente pode melhorá-los, se vocês quiserem também. Aqui a gente vai ter que ser um tanto quanto metódico, meticuloso, minucioso, a gente vai ter que tratar as coisas assim. Se começar a perceber que uma coisa está engatada, né? Ou seja, difícil, a gente retorna ao assunto, tenta desengatar o máximo possível. Assim, o que não pode é ficar pontas soltas nessas histórias todas, tá? Eu espero que gostem dessa minha nova empreitada, ok? E é isso. Saudações anarquistas e vamos ver no que dá esses vídeos, gente. Obrigada.